Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos estar nesta manhã falando um pouquinho sobre um assunto. Amém. Os primeiros 13 versículos de Mateus 25 é a parábola das 10 virgens. É uma parábola muito conhecida, mas eu gostaria de ler com você nessa manhã. E eu quero que você preste bastante atenção. Nós já falamos sobre esse assunto aqui algumas vezes, talvez, mas eu quero que você preste bastante atenção nessa manhã. A Bíblia diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, essa é uma palavra que todo mundo já ouviu. É um assunto que é muito delicado, mas é um assunto que pouco se prega. Quarta-feira aqui, eu fiz algumas perguntas para a igreja. Eu gostaria de repeti-las. Quantos aqui creem na Bíblia? Pode fazer um sinalzinho com a sua mão assim, se você crê na Bíblia. Quantos aqui creem na Bíblia em sua totalidade? Todos nós cremos em tudo que a Bíblia fala, certo? Nós cremos na criação, Deus criou o mundo. Nós cremos no Êxodo, nós cremos na chamada de Abraão, nós cremos em Moisés, nós cremos que Deus abriu o Mar Vermelho, nós cremos em tudo que a Bíblia fala. Nós cremos que o grande peixe engoliu Jonas, nós cremos em tudo. Nós cremos que Jesus veio, primeira vez. Nós cremos nas profecias sobre Jesus. Mas nós temos uma dificuldade grande, principalmente nessa última geração, de crer que Jesus vai voltar. Essa última geração, essa geração presente, é uma geração que não conhece a teologia da volta de Jesus. Porque é uma geração onde houve um evangelho de prosperidade, que houve um evangelho de vitórias, que houve um evangelho de cura, que hoje houve um evangelho de muitas bênçãos, mas que não se é ensinado mais sobre a volta de Jesus. Falar em volta de Jesus para adolescentes, sem querer diminuí-los, é quase que uma loucura, e eu sei disso, porque eu falo na sala de aula e às vezes os alunos ficam olhando para mim assim com cara de espanto. O que ele está falando? Porque as pessoas não conhecem, porque não se ensina mais, porque não se prega mais, porque é um assunto que pode tirar pessoas da igreja ou pode deixar as pessoas amedrontadas. E não foi esse o motivo de Jesus escrever isso, ou da Bíblia nos trazer isso.
Essa parábola das 10 virgens é uma das aulas que Jesus deu sobre a volta dele. Uma das pequenas comparações que Jesus fez com relação à volta dele. Se você observar, ele está dizendo, então o reino dos céus será semelhante. Aí ele faz uma comparação. Eu quero ser bem didático para você hoje, para que você entenda, principalmente você que não conhece essa doutrina da volta de Jesus. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Crendo você ou não, mas a Bíblia fala, eu vou mostrar para você tantas coisas. Essas virgens que representam as esposas, o que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo uma comparação, uma alegoria com um casamento judaico. E ele está mostrando que as noivas, elas tinham que estar preparadas para quando o noivo voltasse. Lembra em João 14, quando Jesus disse assim, olha, eu vou preparar-vos lugar, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, eu vou preparar-vos lugar e quando esse lugar estiver pronto, eu volto e busco vocês. Era mais ou menos assim, o noivo vinha, era-lhe prometida a noiva em casamento, ele viajava, ou ele ia para onde ele tinha que ir, para preparar o lugar, para comprar a casa, para construir a casa, fazer o terreno, tinha que fazer tudo. Nesse inteirinho ele mandava presentes para a noiva. E cada vez que ele mandava um presente, eram os adornos que ela ia usar no casamento. E cada vez que ele mandava o presente, um amigo do noivo, que Jesus fala lá e que é o Espírito Santo, ele trazia o presente para a noiva, e trazia notícias do noivo e levava notícias da noiva. Só para você entender o contexto. Essas noivas estavam preparadas porque o noivo já tinha falado, ó, acabei tudo e vou voltar para ter vocês como esposa. E elas estavam lá preparadas. A Bíblia diz que elas tomaram as suas lâmpadas, porque elas tinham que estar preparadas, inclusive para a noite, e saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias ou loucas, e 5 eram sábias. Essas 5 nécias tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. Versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão de estar preparado ou despreparado. Tenha isso em mente, Jesus vai voltar. Esse versículo fala dos crentes despreparados, ou dos crentes que já não acreditam mais. Ou daqueles que já não conseguem entender mais, porque se moldaram tanto às questões do mundo, gostam tanto desse mundo, estão tão acostumados com as coisas do mundo, que não pensam mais no céu. Pouco se ouve falar sobre essa questão de arrebatamento da igreja. Parece que o assunto é meio velho, parece que o assunto é meio ultrapassado. Poucos acreditam que esse assunto seja verdadeiro, e eu estou falando isso baseado em pesquisas. As pesquisas dentro das igrejas provam que a maioria, uma grande parte de crentes não acreditam mais na volta de Jesus. Aliás, pastores de renome pregam abertamente hoje em dia que Jesus não vai voltar. Isso é muito perigoso. Parece até uma lenda. Agora, imagina você, eu quero que você volte comigo um pouquinho lá para o Antigo Testamento. Imagina você, Isaías, falando lá no capítulo 7, no versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Imagine Isaías profetizando isso numa cultura machista ou uma cultura onde era impossível uma virgem ter qualquer tipo de relacionamento antes do casamento, ainda mais ela conceber sendo virgem.
Eu acho que os caras olhavam para Isaías e falavam assim, esse profeta aí está meio xarope. Ele está meio doido da cabeça. Ele não sabe o que ele está falando. Em Isaías 9 ele diz assim, porque um menino nos nasceu. E aí ele traz para o presente. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E muitas outras profecias como esta. É interessante que nada disso aconteceu na geração dele. Nada disso aconteceu na geração seguinte. Nada disso aconteceu na outra geração. Foram 700 anos de quando ele falou até o tempo que se cumpriu com a chegada do Messias. O período interbíblico, aquele período que se compreende entre o Antigo e o Novo Testamento, são 400 anos em que Deus não falou com o seu povo. De Isaías até Jesus são 700 anos. Depois de Isaías vem muitos outros profetas profetizando sobre Jesus. Eles perderam o contato com Deus. Esse povo não sabia mais quem era Deus, não conhecia mais a sua promessa, conhecia de ler, mas não conhecia de experiência. E assim estamos nós. A geração atual que conhece Deus, sabe tudo de Bíblia, tem Bíblia no iPad, no iPhone, tem Bíblia em tudo quanto é coisa, tem 500 traduções da Bíblia, 500 versões de Bíblia, mas não conhece com profundidade aquilo que o Senhor nos prometeu. O fato é que Ele prometeu, e a promessa dEle irá se cumprir. Nós acreditamos naquilo que nós ouvimos nos púlpitos, porque nós não temos mais a coragem e nem a vontade de comer a palavra de Deus, de ler essa palavra, de buscar na palavra. Nós nos contentamos com as pregações de prosperidade. Deus vai te encher, Deus vai te dar, a bênção é sua, a vitória é sua, receba. E nós nos enchemos e nos inchamos, porque pensamos que somos a melhor coisa que pode existir na face da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos uma dificuldade enorme para acreditar na volta de Jesus. Parece um negócio tão distante. Se você acredita na Bíblia, se você acredita em tudo que a Bíblia fala, você sabia que a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, é citada 1845 vezes na Bíblia, de forma direta e indireta? 1845 vezes a segunda vinda de Jesus é citada na Bíblia. 8 vezes mais do que a primeira. Se ele cumpriu a primeira, por que ele não iria cumprir a segunda? A questão é que crentes que estão vivendo a vida como se o noivo nunca fosse voltar, como se esse evento profetizado tantas vezes nunca fosse acontecer. Afinal de contas, foi falado tantas vezes e parece que nunca vai se cumprir. Era o que pensavam também. Era o que achavam também. Deixaram de pensar no assunto. Se tornou um assunto esquecido, desconhecido dentro da igreja do Senhor. O pior de tudo é que é um assunto desconhecido dentro da igreja do Senhor. Nós não sabemos nada sobre a volta de Jesus. Criaram pregações que são mais bem-vindas dentre o povo. Pregações mais alegres, né? Coisas que massageiam o nosso ego, o ego do ser humano. O ser humano se enche com aquilo. Agora deixa eu te dizer, existe ainda um povo que aguarda ansiosamente a volta do Cordeiro. Existe um povo ainda que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, mas a promessa mais aguardada pelo verdadeiro cristão é: eu vou voltar. É a promessa em que Jesus fala da sua segunda vinda. O crente verdadeiro é em Jesus. E quando eu falo verdadeiro, eu não estou dizendo que você não é, mas eu estou dizendo que você não está nesse ponto de ansiar pela volta de Jesus. É algo que você precisa repensar. É algo que você precisa pensar de novo. E eu não estou dizendo, irmãos, que Jesus vai voltar amanhã, apesar de que pode ser hoje.
O que eu estou dizendo é que nós precisamos viver a nossa vida aqui, mas sabendo que a nossa casa é lá. Nós precisamos viver a nossa vida aqui, mas sabendo que Jesus prometeu que vai nos levar para um lugar melhor. Nós precisamos viver a nossa vida aqui, sabendo que o nosso descanso não é aqui. Nós estamos aqui para uma missão. O crente em Jesus precisa ansiar pelas coisas do céu. Mas infelizmente, muitos se comportam como as virgens loucas. Já não aguarda mais a vinda do noivo preparados. Você fala para um crente, você acredita que Jesus vai voltar? Acredito, mas vai demorar tanto. Eu não vejo Jesus voltando agora. Irmãos, eu não estou colocando aqui quando. Eu estou dizendo que ele vai voltar. Ele vai voltar, porque quem sou eu para dizer quando ele vem? Nós vamos falar um pouquinho disso. O fato é que nós precisamos estar preparados. Essa pregação hoje não é para pôr medo em você, é para te deixar preparado para que você goze da glória com ele. A questão é que nós precisamos de óleo. Precisamos de azeite nas nossas botijas. A Bíblia diz que essas mulheres, essas 5 nécias, tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Me fala uma coisa, como que uma lâmpada funciona sem azeite? E nós estamos falando aqui a mesma coisa que eu falar, como que a lâmpada hoje funciona sem eletricidade? O combustível era o azeite. O combustível do crente é o azeite. E o que é o óleo? O que é o azeite na vida do crente? É o Espírito Santo. Nós precisamos do enchimento, nós precisamos da marca, nós precisamos do selo do Espírito Santo. Sem a marca, sem o enchimento, sem a presença, sem o selo, você se torna irreconhecível. Porque Jesus conhece os seus pelo selo, pela presença do Espírito Santo em você. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem a marca dele, como que ele vai te reconhecer? Aí acontece aquilo que Jesus já prediz em Mateus 7. Eu sempre falo aqui. Está lá o pastor, pregou, falou, está lá o crente, fez, aconteceu, trabalhou, fez tanto. Jesus fala assim, olha, mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que a questão aqui é Jesus conhecer. Não é o que você faz. O que você faz, irmão, muita gente está só fazendo, mas não é conhecido de Jesus. Muita gente está fazendo, mas Jesus não os conhece. Por quê? Porque faltou a marca, porque faltou o óleo, porque faltou a presença do Espírito Santo. Jesus não reconheceu porque não pertenciam a ele. Hoje de manhã o pastor falou aqui sobre a ovelha. A ovelha, quando o dono comprava a ovelha, a primeira coisa que ele fazia era marcar a orelha. Fazia um furo na orelha, colocava uma marca na orelha, distinguia de todas as outras. O servo, quando cumpria o seu tempo, o tempo dele ser liberto ou sair livre, ele podia escolher sair livre ou então ser recebido na família do seu senhor. E aí, se ele escolhesse ser recebido na família do seu senhor, ele era levado na porta da frente da casa e furava a orelha dele com um aparelho e furava a orelha e marcava a porta. Esse servo da orelha furada era o servo que fazia parte da família. Tinha uma marca. Ele era reconhecido e todas as vezes que o senhor olhasse para a porta, ele falava, aqui tem um servo que faz parte da minha família. Porque a marca estava na orelha e estava na porta. Assim é na vida do crente.
Se você não tem a marca, se você não tem o selo da promessa, você não pode ser reconhecido. Jesus disse, olha, nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem à igreja, mas nós não somos igreja. Aquele servo, ele estava na casa, mas ele não era da família. Só pertenceu à família quando ele recebeu a marca. Assim são muitos crentes. Frequentam, mas não são. Frequentam, mas não fazem parte. Frequentam, mas não têm a marca. Não têm o selo. Desconhecem a promessa. Aí, para a gente seguir por causa do tempo, a Bíblia diz que tardando o esposo, eu peguei alguns pontos nesses versículos para você entender. Essa questão da volta de Jesus sempre foi uma curiosidade de todos. Vez por outra acontece. Eu não me lembro muito dos anos 70, mas dos anos 80 eu me lembro que se pregava muito sobre a volta de Jesus. Todo o congresso falava da volta de Jesus. E nos anos 90 também teve muito sobre isso, até o ano 2000 mais ou menos. Que tinha um termo, um ditado que dizia que chegaria no ano 2000, mas do ano 2000 não passaria, alguma coisa assim no Brasil. E eu me lembro que eu trabalhei no ano de 1999, no dia 31 de dezembro, eu trabalhei à noite por causa da virada, tinha um temor muito grande sobre o que fosse acontecer, sobre o bug do milênio, sobre aquilo que ia acontecer com as datas, muita coisa. E nós trabalhamos e não aconteceu nada. E aí acho que as pessoas perderam a esperança. Porque nós marcamos datas para as coisas acontecerem. Nós queremos que Jesus volte na data que nós marcamos. É engraçado que o ser humano, a ciência, sempre está buscando uma explicação para isso. Em Mateus 24, os discípulos foram com Jesus ao templo. E quando o templo era tão bonito, irmãos, ele era feito de mármore branco, e diz que a quilômetros de distância dava para ver o brilho do reflexo do sol nele. E os discípulos estavam todos gostavam muito do templo, estavam todos encantados. E Mateus 24, de 1 a 4, diz que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda, ou da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí, Jesus começa a mostrar uma série de sinais que viriam antecedendo a sua vinda. Muitos desses sinais já se cumpriram, inclusive a queda do templo. 70 anos depois, no ano 70, na era cristã, o templo foi derrubado, a Jerusalém foi invadido e o templo foi derrubado. Estudiosos dizem que aquilo que foi profetizado sobre a volta de Jesus já se cumpriu. E que agora só aguardamos o grande momento, porque esse momento pode ser a qualquer instante. O fato é que, pela aparente demora, muitos já deixaram de acreditar e muitos já não se preparam mais para esse grande acontecimento. Muitos já não nem entendem mais os sinais dos tempos. Mas o Senhor não se esqueceu daquilo que Ele promete. Parece que Ele está demorando. Parece que não vai acontecer. Mas Ele não se esqueceu. Existe um tempo, o apóstolo Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. O fato é que parece demorar, assim como parecia a sua primeira vinda. Parece que tudo aquilo que havia sido profetizado por Isaías não queria se cumprir. E cumpriu.
Agora nós temos algo que foi profetizado 8 vezes mais do que o primeiro e nós parece que não acreditamos. Apesar de a Bíblia nos falar tantas vezes sobre esse assunto. Ele virá. A vinda de Jesus é um mistério, irmãos. A Bíblia nos dá algumas informações sobre a vinda de Jesus. Ele falou muitas coisas a respeito da sua vinda, mas ele fez questão de deixar claro que não seria anunciado com antecedência. Ele falou sobre sinais, ele falou sobre coisas que aconteceriam, mas ele deixou alguns versículos que nos põem a pensar. Em Mateus 24 e 36 ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Isso antes dele ser glorificado. Porque depois que ele foi glorificado, ele disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Em Mateus 24 e 44 ainda ele diz, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Esse é o meu maior medo. É o meu maior cuidado, porque a igreja não tem pensado sobre isso. A igreja do Senhor, de modo geral, não pensa mais na vinda do Cordeiro. Nós pensamos naquilo que Jesus pode dar para nós aqui, mas nós não pensamos que pode estar às portas para buscar a sua igreja e levar para lá. Aqueles, pois, que se haviam reunido, Atos 1, 6 e 7, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O tempo é estabelecido por Deus. O tempo foi estabelecido pelo Pai, mas nós não temos condições de dizer quando. Qualquer um que venha dizendo, olha, vai ser tal data, olha, vai ser tal época, olha, Jesus, leia Mateus 24, Jesus diz assim, olha, muitos virão em meu nome, vão dizer assim, ó, Jesus está no deserto, Cristo está ali. Ele disse, não vai. Olha, alguém está profetizando em seu nome aqui, não aceite. Mas ele deixa bem claro que ele vai voltar. E se ele vai voltar, a igreja deveria estar ansiosa pela sua volta. Mas quando? É uma incógnita. Agora o fato é que quando ninguém estiver esperando, e de maneira absolutamente misteriosa ele virá. E por que eu digo isso? Porque ele diz assim, olha, tenta pensar nisso. Ele diz em Mateus 24 e 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Tenta desvendar esse mistério. Você fala assim, não pastor, vai ser um risco, vai ser... Não sei se ele está falando de tempo, não sei se ele está falando de como, não sei, não dá para saber. Eu imagino que vai ser um flash. Porque Paulo fala aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15 e 52, ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, você crê nisso? Isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. Sabendo disto, nós devemos estar preparados para esse dia. As virgens prudentes se prepararam. As virgens prudentes, elas se prepararam para encontrar-se com o noivo. E nós precisamos entender uma outra coisa. Eu falei aqui sobre como nós devemos nos comportar como cristãos, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É interessante que nessa parábola aqui, Jesus também deixa claro que a responsabilidade está sobre nós.
A responsabilidade está sobre nós, individualmente. Nós precisamos nos preparar. Não adianta você dobrar o joelho e falar assim, ai, Jesus me transforma, ai, Jesus aumenta a minha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ficar em casa e querer que Deus te transforme. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa participar de uma congregação. O escritor aos Hebreus fala, não deixando a sua congregação como muitos fizeram. Você precisa estar envolvido. Não adianta você querer que o Senhor faça um passe de mágica na sua vida e te transforma de hoje, porque Ele vai voltar amanhã, então Ele transforma você hoje para amanhã você estar na glória com Ele. Não, essa parábola deixa claro que a responsabilidade é sua e é minha. Nós precisamos buscar e estarmos preparados. Usando o profeta Amós, o Senhor faz uma advertência a Israel, e lá no capítulo 4 e no versículo 12 do livro que leva o seu nome, ele diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Israel, eu vou te preparar para você se encontrar comigo. Não, você tem que estar preparado para encontrar com o seu Deus. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você está gostando de um menino, de uma menina, né? Aqui... Você fica esperando ele te preparar para você ir encontrar com ele? Você fica esperando ela te preparar para encontrar com ele? Não, você entra na frente do espelho, toma banho, passa perfume, faz creme, pinta, alisa. O cara põe até aquela... O cara tinha chulé, depois que ele passa de gostar de uma menina, ele troca o tênis, troca a meia, passa creme, pó no pé, faz de tudo, mas ele tem que parecer bonito para ela. E ela tem que aparecer bonita para ele. Ela se prepara e ele se prepara para se encontrar. O crente quer que Deus faz tudo. Oh, Jesus, me transforma. Não, vai você para frente do espelho espiritual. Começa você a buscar a presença de Deus. Começa você a buscar a presença do Espírito Santo, para que Ele te adorne com os dons espirituais, para que Ele te encha, para que Ele encha a tua vida, para no momento certo você estar preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. É bom que fique bem claro aqui também. E essa parábola nunca foi tão verdadeira, irmãos, que todas elas dormiram. As loucas e as prudentes. As prudentes, as loucas dormiram porque dormiram. As prudentes dormiram porque estavam cansadas de esperar também. A igreja está assim. A igreja entrou num processo de sono. Tem as nécias, as loucas dentro da igreja, as virgens loucas que estão realmente despreparadas de tudo, não se prepararam, e tem uma igreja santa e escolhida, uma igreja até preparada, mas que cansou de esperar. Não está fazendo tanto mais, está dormindo, porque não aguenta mais. Parece que não tem jeito, não é? Parece que ele demora, ele atrasou demais. A igreja está adormecida. A igreja parece não estar apercebida do que está acontecendo. As noivas preparadas, as virgens preparadas, elas esperavam o noivo, mas elas não estavam acordadas quando o noivo veio. E essa palavra vai muito bem com realmente Mateus 24, quando Jesus diz assim, olha, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão na moinha, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão na cama, um será tomado e outro deixado. No versículo 4 diz assim, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Elas tinham as lâmpadas e elas tinham uma reservinha aqui. Elas tinham a lâmpada e elas tinham um galãozinho com azeite, preparadas. O que isso significa, pastor? Ter azeite em vasilhas significa a reserva que cada cristão precisa ter. Cada cristão precisa estar não só com as suas vasilhas, com as suas lamparinas acesas, mas precisam ter azeite de sobra.
Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. As vasilhas devem estar sempre cheias. Precisamos de óleo em todo tempo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é só quando a gente vem na igreja e se alegra. Vir na igreja e se alegrar pode você estar sendo cheio, mas ter a vasilha cheia é quando você sai daqui para fora. Porque provavelmente Jesus não vai voltar quando você estiver no culto. Ah, pastor, domingo eu me alegro no Senhor, eu fico feliz que eu estou na igreja, comunhão com os irmãos, louvando. E na segunda-feira, no trânsito, quando aquele cabra te dá uma fechada, como que é que você reage? Se Jesus voltar naquela hora que eu fico bravo no trânsito porque a tiazinha estava muito devagar. Não é bem assim. Porque aquele cara veio e cruzou sua frente. E quando o seu chefe te deixa nervoso? E quando o outro empregado da sua empresa te deixa passado porque ele tinha que fazer a parte dele e não fez, você acaba fazendo a dos dois. Só que o salário vem para os dois. Não vem só para você. E aí você fica nervoso. Será que você tem óleo de sobra na sua lamparina e na sua vasilha? Será que você pode dizer que você tem óleo de sobra? Não dá para correr o risco, irmãos, de não termos o óleo, porque ele pode voltar a qualquer momento. Não dá para ter o risco de você não ter óleo de sobra, porque ele pode voltar a hora que você está brigando com a sua esposa, brigando com o seu esposo, brigando com a sua mãe, falando, você não sabe de nada. O óleo fala da marca. O óleo fala da presença, o óleo fala do enchimento, eu já disse aqui. O azeite nesta parábola representa no crente a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade. É permanente, não é só quando venho na igreja. É todo instante. Quando eu for tomar uma decisão, quando eu for dar um passo, será que eu me lembro do azeite? A estes que guardam a palavra de Deus. Jesus disse, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, ele faz a promessa, não verá a morte. Aleluia. Ele está falando da vida eterna. Aos que tiverem a marca do selo. Ao 2 Coríntios 1:22, Paulo fala, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nos selou, nos garantiu que somos dele, aqui nos nossos corações. Aos que forem cheios do Espírito Santo. Sabe, Estevão sendo apedrejado lá em Atos 7, a Bíblia diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Você só pode ver Deus, só pode ver a glória de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo. Você pode estar sendo perseguido, angustiado, apedrejado, como Estevão foi. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você verá a glória de Deus. A estes que estão cheios do Espírito Santo, a estes que foram limpos pela palavra, a estes que têm a marca, a presença do Espírito de Deus, que tem o selo. Em Mateus 7, Jesus diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Eu falei 7, é o 25, desculpe. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículos 31 a 34 de Mateus 25. Lá em Mateus 7, ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Profetizou no nome de Jesus, fez maravilhas no nome de Jesus, expulsou demônio no nome de Jesus, e Jesus fala assim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Para esses aqui que têm o selo, para esses que guardaram a palavra, para esses que estiveram na presença de Deus com a lamparina acesa e com uma reserva de óleo, Jesus disse assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Quando Jesus vai voltar, irmãos? Eu não sei. Pode ser agora, num abrir e num fechar de olhos. Pode ser agora, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Pode ser um susto. Paulo fala, num momento, num instante. Pode ser. Mas não é a minha maior preocupação quando ele vai voltar. A minha preocupação é como eu vou estar. E essa deveria ser a sua preocupação. Como você vai estar para encontrar o Senhor teu Deus? Como está a sua vida diante dele? Como está a sua vida? Porque quando ele chegar, não vai ter mais jeito. Elas foram atrás dele. É importante aqui também nessa parábola você entender que as prudentes não eram ruins. Nos deixa muito claro aqui, irmãos, que não é uma questão de eu dividir com você ou não. Me dê um pouco do seu óleo, eles vieram. É uma questão de ser individual, essa questão é individual. Eu não posso ser salvo porque a minha esposa é salva. Você não pode ir para o céu porque sua mãe e seu pai vão para o céu. Você só pode ir para o céu porque você é lavado, remido no sangue do Cordeiro e tem o selo e tem o penhor do Espírito Santo. Não tem como você ser salvo porque o pastor é salvo. Lá na cidade que eu morava tinha um rapaz, filho de um pastor. Ele se desviou, ficou muitos anos fora da igreja e falavam para ele assim: rapaz, Jesus vai voltar. Ele falava: não tem problema, eu pego no pé do meu pai. Só que não funciona. O pai dele foi antes dele. Ele teve que fazer a decisão dele. Assim somos nós. Porque a minha fé, ela tem que estar baseada no meu Deus e não no meu pai e na minha mãe. Ou na fé deles. Ah, virgens prudentes, me dê um pouco do seu óleo. A gente não pode. Vai buscar onde tem. Quando você for, não dá mais tempo, porque Jesus já voltou. Aí você bate na porta. Jesus, deixa eu também entrar. Fizeram assim na arca também. Noé, abre a porta, Noé. Eu não posso mais. A arca foi fechada pelo lado de fora. Assim, muitos crentes vão ter uma surpresa. Porque muitos que nós pensamos que não iam subir vão estar lá. E muitos que nós achamos que estariam lá não estarão. Só Jesus conhece a sua noiva. E só o Senhor sabe quem é prudente e quem é nécio. Portanto, seja prudente em nome de Jesus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos o Senhor e te adoramos na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, te agradecer uma vez mais por tudo que o Senhor tem feito. Queremos, ó Deus, te bendizer pela tua bondade, pela tua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor deixou tudo aqui registrado. Nós que nos perdemos às vezes. Nós que perdemos o sentido das coisas às vezes. Senhor, no nome de Jesus, continue a falar conosco, continue a trabalhar em nós. Faça um milagre nas nossas vidas, Senhor. Oh, meu Deus, o maior milagre que nós precisamos é o milagre da conscientização de que o Senhor vai voltar. Senhor, faz, ó Deus, com que cada um de nós venhamos prostrados aos teus pés e que nós te adoremos
e que nós, Senhor, possamos nos preparar, ó Deus, pela Tua palavra, a nos encontrarmos contigo. Pai, no nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, que o Teu nome seja proclamado através das nossas vidas e do nosso testemunho. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.